O seu sócio se recusa a deixar que você saia da empresa, ou seja, o problema já não é mais o valor da sua empresa. Se você não assistiu o vídeo da semana passada, onde eu explico como avaliar essa empresa, como prever no acordo de sócios situações de avaliação da empresa, esse vídeo vem explicar que quando o problema não é a avaliação, como vocês podem prever através do acordo de sócio uma melhor saída, evitando ao máximo a justiça. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no nosso canal. Eu trago semanalmente dicas societárias e trabalhistas que ajudam a você a manter a sua empresa. Vamos embora sem enrolação. O vídeo passado, e se você não assistiu ainda, dá um pause aí, volta no vídeo da semana passada, porque eu explico a situação do Joaquim e do Manuel, quando o Joaquim, no meio da vida, querendo seguir em frente, ir atrás do grande amor, ficou legal a história. São nomes fictícios, mas são casos reais aqui do escritório. Não tinham um contrato social robusto, não tinham cláusulas em acordo de sócios que determinassem a avaliação. E esse vídeo é a continuação da semana passada. Ou seja, vamos supor que o Joaquim e o Manuel conseguiram chegar a um consenso do valor da empresa. Mas, de que adianta? O Manuel não quer que o Joaquim saia de jeito nenhum, por preço algum. Daqui você não sai, daqui ninguém te tira, Manuel. E aí? O que fazer? Bom, mais uma vez, se você não tem um contrato social com cláusulas mínimas que prevejam a hipótese de saída, e geralmente não tem, e eu até recomendo que não tenha esse tipo de cláusula no contrato social, como eu sempre digo aqui, as juntas comerciais têm uma legislação própria, um código civil só deles, e que dependendo do vogal, o seu estatuto não passa, só a ata de Assembleia Geral Extraordinária não passa, enfim. Eu não recomendo que esse tipo de acordo entre vocês sócios fiquem lá nos documentos oficiais da junta comercial, mas sim, tenha um acordo de sócio, um acordo de acionista, um contrato que faz lei entre as partes. E que no caso que nós estamos falando aqui, o, o, o problema já não é mais a avaliação da empresa. Isso mesmo. Dinheiro não é problema, é solução. Mas pode acontecer de que o sócio não queira que você saia da sua empresa de jeito nenhum. E ninguém é obrigado a associar-se ou manter-se associado a ninguém, a nada. Está na nossa Constituição isso aí. Então, como é que a gente avança nisso? Se não tem nada escrito, não vai ter jeito. Vai ser na justiça. Vai ser na justiça, vai custar mais caro e apenas três pessoas vão sair ganhando com isso, de verdade. Eu, o advogado contrário e a justiça, o juiz. Por quê? Porque a gente ganha para trabalhar com isso. Então você, mesmo ganhando o seu processo, você já perdeu no mínimo os seus honorários, aquilo que você pagou para mim. E aqui eu estou te dando um conteúdo totalmente gratuito, né? Mas vamos lá. Superado isso, você precisa ter cláusulas que poderiam ter salvo o Joaquim e o Manuel e evitariam a justiça. 5 mecanismos: direito de preferência, oferta de venda, proposta de compra, shotgun, roleta russa, para evitar aqueles mal intencionados que compra por um, mas venderia apenas por 100 vezes um, né? E, de repente, também regular como que se resolve isso em dissolução parcial da sociedade. Então, sem enrolação, o que é o direito de preferência? Independente da vontade de querer sair ou não, o direito de preferência deve constar do seu acordo de sócios. Por quê? Porque de repente não é a vontade do Joaquim, como disse naquele vídeo, querendo sair para ir atrás da ex-namoradinha. Não.
Pode ser um caso de morte, de invalidez, né? de incapacidade. E pode acontecer num contexto que não é mais só Joaquim e Manuel. É Joaquim e Manuel que, na falta de um dos dois, virou os 4 filhos de um deles, e aí vocês são um monte de sócios dentro da mesma estrutura societária, dentro da mesma empresa, e apenas um quer comprar ou quer vender. O direito de preferência é essencial e fundamental para que aquele núcleo societário que veio muito bem obrigado até hoje se mantenha. Então você não vai poder vender para terceiros externos, para o seu concorrente, porque por fora ele está tentando te dar alguma vantagem a mais em detrimento do seu sócio, porque uma cláusula dessa obriga aos demais comprarem nas mesmas condições de preço, prazo e forma de pagamento. É importante. Ela não tem esse contexto mais de lead entre um e outro, né? Entre Joaquim e Manuel, mas ela é importantíssima para evitar que uma proposta externa, né, venha a entrar numa sociedade que, por bem ou por mal, deu tudo certo até hoje. Né? Empresa que está afundando, ninguém quer comprar. Então, eu estou considerando que a sua empresa está voando, mesmo com essas turbulências que existem hoje em 2026 aqui no Brasil. E aí a gente parte para uma cláusula mais robusta, né? Mais robusta, que é prever no seu acordo que, uma vez estabelecido a forma de avaliação, uma vez a gente não tem mais dúvidas de quanto vale a empresa. Ou porque, conforme o vídeo lá atrás, a gente disse isso em reunião de diretoria uma vez por ano, a gente validou o balanço de determinação daquela avaliação que nós, sócios, por unanimidade, decidimos que é o preço. Porque nada, não adianta você achar que a sua casa vale mais ou vale menos, se não tem quem paga por isso. Vamos pensar assim, né? Imóvel é muito claro, né? Eu só vendo o meu apartamento por R$1 milhão, mas o mesmo prédio tem outro um pouquinho abaixo no andar pela metade. Então, não adianta isso. Mas, no direito societário, são vocês que, entre vocês, não terceiros, entre vocês, aquilo pode sim fazer lei. E a justiça, mesmo isso indo para uma câmara arbitral, que eu recomendo, antes de ir para a justiça, ou não tendo essa previsão, indo para a justiça, é um balizador muito bom. Que basicamente é o direito que você tem de vender a sua participação. Eu quero vender, por quê? Porque lá no nosso acordo de sócio, se acontecesse isso da sua parte, você é obrigado a comprar as minhas ações. Vamos pensar assim, o bloco de herdeiros, de repente, fica obrigado por uma cláusula dessa a comprar a participação do sócio que sobrou em caso de morte. Por quê? Porque assim os sócios em vida definiram, não é mesmo? E o contrário também, já que vocês, bloco de herdeiros, não estão respeitando a vontade minha e do seu pai lá no passado, então tá aqui, se não temos dúvidas da avaliação, vocês são obrigados a me vender e saírem da sociedade e não receberem mais os dividendos que ela por tantos anos deu a vocês, herdeiros. Vocês estão entendendo o contexto? Me fala aí, se você está sofrendo essa pressão e não tem certeza se o teu acordo de sócio está claro assim, ou se você não tem um acordo de sócio, mas está prevendo que isso pode acontecer contigo, deixa aí nos comentários. Por quê? Porque essas duas opções que devem estar no seu contrato, no seu acordo de sócio, no contrato social eu não recomendo, mas um acordo de sócio, o direito de preferência mais comum, a opção de venda ou a proposta de compra efetiva pode ser o contrário. Eu não quero mais vocês como sócio e estou ofertando uma proposta de compra por esse valor que nós já definimos. Então, isso se resolve de uma maneira mais clara. Por quê? Porque eu estou partindo do princípio que é uma forma que a justiça vai validar e já existe um valor. Vocês não vão precisar contratar, de repente, uma consultoria para falar quanto vale a empresa de vocês, caso tenha essa
essa opção. E digo mais, e se nada der certo até agora, nem o direito de compra e nem oferta, simplesmente porque as partes não querem. Não querem. Existe um mecanismo chamado shotgun. É uma roleta russa, literalmente. Essa é uma cláusula que evita a má-fé de uma das partes, ou de várias das partes. Por quê? Porque uma vez que não há consenso no valor, uma vez que a situação que previa um valor da sua empresa, o mercado, guerra, isso e aquilo, já não pode ser aplicado. Mas mesmo assim, existe aquele sócio que sabe que aquele outro sócio não tem dinheiro, por exemplo, chega e faz uma proposta. Olha, vamos votar lá no Joaquim. Para quem assistiu o outro vídeo, eu recomendo mais uma vez, assista outro vídeo. O Joaquim chegou falando que a participação dele valia entre 1 e 2 milhões. O Manuel, por sua vez, falou, não, é o que a gente tem em caixa e patrimônio, então metade seu, 500 mil reais. Vamos supor que depois disso, o Joaquim vem e diz, olha, então tá bom, eu compro a sua participação, Manuel, pelos mesmos 2 milhões que eu tô querendo vender. Bom, se existe essa cláusula, e o Joaquim está sendo ético, ele está comprando ou vendendo pelo preço que ele acha justo. E o Manuel não quer comprar, o Joaquim vai pagar os 2 milhões e o Manuel vai ser obrigado a se retirar da empresa. Mas vamos pensar o contrário. O Manuel sabe que vale 2 milhões. E para prender o Joaquim fala assim, não, eu digo mais, a sua participação vale 500 mil reais e está aqui a minha proposta. Com essa cláusula, esse mecanismo de shotgun, o Manuel pode se dar muito mal. Porque o Joaquim lembra, para ele já está claro, ele compra, ele vende por 2 milhões. Mas não ofertou, não formalizou nos termos do acordo esse tipo de saída, a cláusula shotgun. Olha, nós não temos avaliação e é surpreendido pela proposta do Manuel. Olha, tua participação vale 500 mil, é isso que eu pago. Em 10 pagamentos e você já sai agora e você não tem direito aos dividendos a partir de hoje e por aí vai. Está escrito, formalizado, no prazo determinado e estipulado lá no acordo de sócio de vocês. Mesmo valendo 2 milhões. O que acontece? Essa cláusula obriga o Manuel de má fé, que sabia que a participação do Joaquim valia, tudo bem, não vale 2 milhões, mas vale 1 pelo menos, ter feito uma proposta justa. E aí ele vai se dar mal, porque ele vai ser obrigado a vender muito barato a participação. E o Joaquim, por sua vez, talvez vai trazer a Maria do Portugal e se livrar de um sócio mau caráter, de um sócio que não pensou em tantos anos de união entre eles. Será que esse não é o seu caso? Será que esse não é uma forma de que, estando esclarecido essa cláusula de shotgun, a forma de saída de vocês ou compra ou vende não tem um caminho muito mais curto? Quando envolve herdeiros, não tem um caminho muito mais curto? Se isso chegar na justiça, a própria justiça não vai deixar isso se estender por 10, 15, 20 anos, colocando um administrador, cláusulas iguais essas que eu trouxe aqui, meus queridos, força a honestidade entre os sócios. Ok que tudo pode acontecer na justiça do Brasil? Tudo pode acontecer. O Brasil é o país da insegurança jurídica? É. Mas imagina se, além de tudo isso, não tem nada escrito. É isso que você precisa esperar. E nessas três dicas que eu vou te dar agora, finais para esse vídeo. Crie a sua escada de solução através de um acordo de sócio. Contrate uma assessoria, chame o seu advogado de confiança para que talvez passe numa consulta conosco, para que nós possamos construir juntos um acordo de sócio. Eu gosto dos colegas que já estão há vários anos na empresa, por quê? Porque é eles que conhecem desde os primórdios, é eles que se lembram dos detalhes, de quando um aconteceu isso e o outro segurou as pontas. É aquele aspecto, nós advogados,
militamos numa área do direito de uma ciência humana, e não é só o texto frio, a letra morta. Então é importante que você tenha o seu acordo de sócio junto com o seu contador, junto com o seu encarregado de produção, para que vocês juntos construam uma solução que ninguém... Eu não estou dizendo que vai sair feliz, tá? Na verdade, se um acordo, quando um sai muito contente e o outro sai triste, isso não é acordo, né? É vitória de uma das partes. Os dois têm que sair sisudo, carrancudo, mais leve. Esse acordo deve definir os prazos, gatilhos claros, como se opera tal e tal solução. E definitivamente, o acordo de vocês tem que prever uma cláusula arbitral, para que isso não vá direto para a justiça, para que um herdeiro mal orientado por aquele amigo com vários 24 meses de experiência no direito societário, tô brincando, viu, pessoal? Isso aqui é uma anedota, tá? E 100 mil seguidores no YouTube e no Instagram, humor ácido. Não venha destruir uma empresa que gera emprego, renda, faz bem para aquela sociedade onde ela está inserida, que por tantos anos trouxe alegria para vocês, sócios, para os seus funcionários, gerou emprego, renda e que é o objetivo desse canal. Trazer direito societário sem alarmismo, propondo soluções práticas em prol de quem? De você, sócio, que não quero mais brincar? Absolutamente. Trazendo soluções para que a empresa siga cumprindo a sua função social, que é prover emprego, renda e dignidade. Muito obrigado. E se você gostou desse canal e acha que eu mereço, começa a seguir a gente, deixe seus comentários, compartilha isso com o maior número de pessoas que você puder. E até o próximo vídeo.